Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Enem 360. Eu sou Leandro Aguiar, professor de linguagens, e estou aqui para mais um conteúdo. Antes de prosseguirmos, deixa eu fazer aquele pedido especial. Inscrevam-se no canal, ativem o sino para receber as notificações. Desse jeito você não perde nenhum conteúdo novo. Vamos lá? Hoje eu gostaria de falar sobre a questão número 7 da prova azul do ano de 2017. Nessa questão eu gostaria de abordar duas frentes. A primeira é a frente de interpretação de textos e também gostaria de falar de um tópico que é o tópico de gêneros literários. E como um plus, gostaria de citar um autor muito importante para a nossa literatura. Vamos a ela? Garcia tinha se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo de um livro adúltero. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços, e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta, onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. O texto em questão é de ninguém mais, ninguém menos do que o nosso bruxo do Cosme Velho, nosso autor mor da literatura brasileira, Machado de Assis. E é importante, ao falar dessa questão, citar um pouco do que foi, do que foi, do que sempre será Machado de Assis para a nossa literatura. No fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro de quê? Vamos relembrar quem foi Machado de Assis e o que ele representa para a gente. Vamos primeiro contextualizar. Machado foi um escritor que publicou as suas obras no decorrer do século XIX, sobretudo naquela transição entre romantismo e realismo. Mas é importante não colocar Machado dentro de uma escola de forma hermética, fechada. Machado foi para muito além disso. Para muitos é considerado uma escola à parte ou uma escrita à parte. Machado de Assis, para a sua época, teve muitas nuances narrativas, muitas nuances da escrita que até então eram consideradas inovadoras. Para nós, ele é o nosso escritor patrono da literatura brasileira, juntamente com outros de igual importância, como Alencar, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, enfim, é um escritor muito importante para o nosso acervo de grandes escritores. E a sua literatura é caracterizada, sobretudo, por algum desses pontos que eu coloquei aqui. Os narradores, em sua maioria, são dúbios, são narradores não confiáveis. Muitos desses textos, sejam os seus contos, sejam os seus romances, são narrados em primeira pessoa, o que torna o ponto de vista muito parcial, o que também nos traz uma certa desconfiança. Na escrita de Machado, nós podemos perceber grandes análises psicológicas, às vezes em primeiro plano, às vezes em segundo plano. Às vezes, narrando uma simples cena banal, nós podemos perceber a acidez do autor ao mostrar todo o itinerário psicológico das personagens. Sobretudo porque, aqui no terceiro ponto, são pequenos retratos das hipocrisias burguesas. Muitos desses personagens estão ali na classe média ou classe média alta e que mostram esses defeitos ali bem na lupa, bem de perto e sempre fazendo algum tipo de crítica, um certo acento crítico a essas histórias. Também existe uma mescla ali entre tragédia e humor. Muitas das histórias de Machado de Assis são histórias em que acontece algum evento trágico, como nesse próprio trecho de conto que você acabou de ler, alguma coisa trágica, alguma coisa dolorosa, mas esse olhar geralmente não é só trágico, tem um pouco de humor ali, um pouco de ironia, como se naquelas mortes, como se naquele sentimento de traição e ciúme, como foi o caso lá de Bentinho e Capitu, por exemplo, ou mesmo na vida de Brás Cubas, ou mesmo em outros personagens tão icônicos quanto, a gente tem aquela mescla entre um humor ácido, uma ironia fina e uma tragédia acontecendo. De certa forma, isso retrata de maneira bem interessante o nosso Brasil do século XIX. Voltando para a questão, portanto, o que singulariza esse procedimento narrativo nesse trecho? Esse procedimento de adotar a perspectiva de Fortunato. Vamos às alternativas. Indignação face à suspeita do adultério da esposa. Tristeza compartilhada pela perda da mulher amada. Espanto diante da demonstração de afeto de Garcia. Prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio.
ou superação do ciúme pela comoção decorrente da morte. Bom, sabendo e conhecendo Machado de Assis como nós conhecemos, como eu falei, existe uma mescla grande aqui entre tragédia, alguma coisa que é muito forte, muito dolorosa, mas que também tem certo olhar ácido, bem humorado, vamos dizer assim. Né? Então, percebam esse fragmento que eu separei. Fortunato à porta, onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Olhem bem para essas duas palavras, saborear, né, o verbo saboreou, e deliciosamente longa. Bom, a não ser que você seja alguém sadomasoquista, não existe um sabor em dor. Né? Pelo menos não é uma associação muito lógica aqui no fragmento. Até porque estamos falando de um contexto de morte, uma personagem morreu. Então já podemos aqui associar que nessa tragédia existe aqui um prazer por parte de alguém. E no caso é o próprio Fortunato. Então fica bem clara essa menção de que existe um prazer do personagem Fortunato, em relação ao sofrimento do Garcia. Porque quando o personagem Garcia começa a chorar, né, e esse choro ele vem bem grande, né, bem forte, um choro bem caudaloso, o Fortunato começa a saborear esse choro. Isso é uma característica bem marcante de Machado de Assis. Colocar situações em que a gente se depara com uma situação dúbia, de dor e prazer, de tristeza e de alegria por parte de alguns e por parte de outros. E vamos para mais uma questão. Dessa vez eu gostaria de falar sobre a questão 23 do Caderno Azul do ano de 2017. Esse conteúdo eu já mesclo, já há uma mesclagem, portanto, de dois outros conteúdos. O de gêneros literários, ainda seguindo a questão anterior, dessa vez abordando um outro tópico, que é o tópico de funções da linguagem. Percebam que são dois tópicos que caem bastante, tanto gêneros literários quanto funções da linguagem. A porcentagem é bem alta, 5% e 19% respectivamente. Dessa vez, o autor em questão é, além de escritor, um grande compositor, que já apareceu aqui nos nossos vídeos. Ninguém mais, ninguém menos que Chico Buarque. Na canção, Chico Buarque trabalha uma determinada função da linguagem para marcar a subjetividade do eu lírico ante as atrizes que ele admira. O texto em questão é a canção As Atrizes. Naturalmente, ela sorria, mas não me dava trela. Trocava a roupa na minha frente e ia bailar sem mais aquela. Escolhi qualquer um, lançava olhares debaixo do meu nariz. Dançava colada em novos pares, com um pé atrás, com um pé afim. Surgiram outras, naturalmente, sem nem olhar a minha cara. Tomavam banho na minha frente para sair com outro cara, porém nunca me portei com tais amantes. Com tantos filmes na minha mente, é natural que toda atriz presentemente represente muito para mim. Bom, para além de todo o jogo poético, sonoro, né, prazeroso que Chico nos apresenta em suas canções, aqui a questão ela salienta uma outra coisa, um outro detalhe, que é o quê? Uma determinada função da linguagem para marcar a subjetividade do eu lírico. Você já viu comigo aqui em questões anteriores a questão das funções da linguagem, em que algumas delas em que o eu, né, o emissor fica ele é relevante, ele fica enfático, ele recebe ênfase. E essa função é justamente a função emotiva. A função emotiva ela é centrada no emissor, portanto, ela dá um foco máximo à presença da primeira pessoa do discurso, ou seja, o eu, né? O que causa, o que provoca, o que resulta em uma expressividade e uma subjetividade bem grande. Portanto, existe uma presença aqui de uma menção o tempo todo do eu, né? do sujeito que diz aquilo. Né? No caso aqui da canção, o sujeito poético ou o eu lírico. O que, no fim das contas, só pode resultar em um ponto de vista autorreflexivo. Por mais que as histórias ali contadas, ou por mais que os pontos de vista ali trabalhados sejam dos outros, ele vai convergir, ele vai receber, ele vai dar ênfase à primeira pessoa do discurso. Por mais que a história se passe, ela volta sempre para o eu, sempre para a primeira pessoa. O que nós podemos perceber nessa presença de me, como ali em na minha frente, não me dava trela, não é?
Que mais? Do meu nariz, sem nem olhar a minha cara. Percebam, o tempo todo estamos falando de um eu, de um emissor, de um eu poético. Então aqui já sabemos que a função emotiva está bem evidente. Só que a questão ela pede o seguinte: a intensidade dessa admiração está marcada em, percebam que eu estou falando de função emotiva, mas eu estou pedindo intensidade. Se eu estou pedindo intensidade, é natural que eu procure por uma alternativa que me respalde essa intensidade, que me devolva essa intensidade. Então, você vai procurar naturalmente por alguma palavra, alguma expressão que tem esse reforço. Vamos às alternativas. Naturalmente, ela sorria, mas não me dava trela. Apesar de ser um trecho interessante, não tem aqui nada que conceda ênfase, né? Tomava um banho na minha frente para sair com outro cara. Mesma coisa, não tenho aqui nenhuma marcação linguística, não é, dessa intensidade. Surgiram outras, naturalmente, sem nem olhar a minha cara. Mesma coisa que A, B e C, né? Não tem nada aqui marcado fisicamente. Escolhia qualquer um, lançava olhares debaixo do meu nariz. E por último, a letra E, é natural que toda atriz presentemente represente muito para mim. Olha aí o muito. Presentemente represente muito para mim. A intensidade está aqui explicitamente marcada e essa é a nossa resposta. A intensidade nesse trecho é marcada nessa estrofe final. É natural que toda atriz presentemente represente muito para mim. Saliento também essa brincadeira sonora com tantos filmes na minha mente, é natural que toda atriz presentemente represente. Olha essa repetição, esses ecos das mesmas sílabas, né? Mente, 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 desses finais, mente, mente, mente. O que causa essa junção de aliteração com essa rima aí, né? Com mente e represente. Então, fica claro aí, a partir da letra E, que essa intensidade está marcada ali pela palavra muito. Ok, pessoal? Espero ter ajudado você. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Será um prazer interagir com vocês. Bom, nos encontramos nos próximos vídeos. Um abraço e até lá.